Norma 11. Recursos humanos. Item 1. Objetivo: estabelecer os procedimentos a serem adotados na gestão de recursos humanos do sistema CFP/CRPs, dentro dos princípios constitucionais aplicados a entidades de direito público. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Item 2. Seleção pública de pessoal. Item 2.1. As contratações de pessoal em âmbito do sistema CFP/CRP são obrigatoriamente precedidas de processo seletivo público, cumprindo as determinações do Tribunal de Contas da União Acórdão número 307/2003 de 2 de abril de 2003. Item 2.2. O processo de seleção pública de pessoal será elaborado de acordo com a norma de seleção e recrutamento do Conselho Federal de Psicologia. Item 3. Admissão de pessoal. Item 3.1. Somente poderão ser contratados os candidatos aprovados em concurso público realizado, nos termos da norma específica do Conselho Federal. Item 3.2. Os contratos de trabalhos do Conselho é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Item 3.3. Os candidatos aprovados serão convocados para admissão, pela ordem de classificação e deverão apresentar a documentação exigida pela legislação trabalhista, cuja relação deverá ser solicitada no ato convocatório. Anexo 01. Item 3.4. Exame médico. O candidato aprovado será submetido a exame médico geral, para comprovação de que se encontra apto ao desempenho normal das atividades que lhe serão atribuídas. Item 3.5. Contrato de experiência. Na admissão, o novo funcionário assinará um contrato de experiência por um período máximo de até 90 dias, durante o qual será observada sua adequação ao exercício do cargo. Anexo 02. A chefia imediata deverá se manifestar, antes do vencimento do prazo de experiência, sobre o desempenho e o interesse pela permanência do empregado no Conselho, justificando as razões. Item 3.6. Regulamento interno e ambientação. Será fornecido ao funcionário o regulamento interno e as informações sobre o Conselho e suas obrigações éticas e profissionais, seus superiores hierárquicos e colegas de trabalho, o tratamento dispensado às autoridades superiores, os benefícios concedidos e a disciplina a ser obedecida em âmbito interno. Item 3.7. Registro de empregados. Com base na documentação apresentada pelo funcionário, serão anotados os dados pessoais e procedidos os seguintes registros. Alínea A. Ficha ou livro de registro de empregados. Poderá ser adotado o sistema informatizado, utilizando-se de arquivo magnético. Para tanto, deverá observar os procedimentos contidos na Portaria MTB número 1.121, de 08/11/95, devendo os registros ser mantidos atualizados e obedecer numeração sequencial. Alínea B. Declaração de encargos de família para fins do imposto de renda, a ser firmada pelo funcionário, que se responsabiliza pela sua fidedignidade. Alínea C. Pasta funcional, aberta para o novo empregado, onde são arquivadas inicialmente as cópias dos documentos de admissão listados no anexo 01. Alínea D. Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, preenchida e colhida a assinatura do presidente do Conselho ou a quem ele delegar essa atribuição, sendo devolvida em seguida, mediante recibo. Alínea E. Cadastramento no PIS, PASEP, providenciar, se ainda não é inscrito, emitindo-se o documento de cadastramento do trabalhador, DCT, que é encaminhando à Caixa Econômica Federal. Alínea F. Alínea G. Abertura de conta bancária. Para crédito da remuneração mensal, encaminhá-lo ao banco onde o Conselho efetuar o depósito da folha.
Item 3. Plano de carreira, cargos e salários. PCCS. Item 3.1. O plano de carreiras, cargos e salários é o instrumento pelo qual a diretoria estabelece sua política de pessoal e o conselho avalia o desempenho e justifica as promoções e treinamentos necessários. Item 3.2. São objetivos básicos do PCCS. A linha A. Adoção de um sistema de avaliação e promoção funcional. A linha B. Verificação dos desvios funcionais e necessidades de alteração do quadro funcional. A linha C. Distribuição equitativa de cargos e funções, com estudo de fatores capazes de justificar o maior ou menor nível de remuneração salarial. A linha D. Permitir a identificação dos cargos, mediante as respectivas descrições, tarefas básicas e pré-requisitos mínimos indispensáveis ao seu pleno desenvolvimento. A linha E. Estabelecer as carreiras a serem perseguidas pelos funcionários, e os critérios de progressão e de promoção, tornando transparentes e justos os critérios de progressão funcional. A linha F. Possibilitar a aplicação de mecanismos administrativos de mobilidade vertical e horizontal, que incentivem o funcionário no esforço em busca de progresso na escala funcional e hierárquica do Conselho. A linha G. Favorecer a cultura de melhoria contínua dos processos na busca do cumprimento dos objetivos institucionais. Item 4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias. Item 4.1. Mensais. A linha A. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Comunicação da movimentação de empregados, admissão e dispensa, ao Ministério do Trabalho, até o dia 07 do mês subsequente àquele em que ocorreu a movimentação, não sendo dia útil, antecipar a comunicação, por meio eletrônico, internet ou disquete, com a utilização do aplicativo do CAGED informatizado, ACI, disponível para download na página daquele órgão, www.int.gov.br. A linha B. Folha de pagamento e respectivos recibos de pagamentos a empregados e autônomos. Preparação da folha de pagamento da remuneração devida, paga ou creditada aos trabalhadores a seu serviço, sejam empregados ou autônomos, indicando o cargo, função ou serviço prestado, agrupados por categoria. Deverão constar da folha de pagamento e respectivos recibos de pagamentos não só as parcelas integrantes da remuneração, salário, comissões, percentagens, gratificações ajustadas por substituição, cargo de confiança, anuênio, triênio, etc., diárias para viagens e ajudas de custo excedentes de 50% do salário, abonos pagos a critério do Conselho, mas também parcelas não integrantes da remuneração, salário família, salário maternidade, diárias para viagens e ajudas de custo até 50% do salário, etc. Fundamento legal. Decreto número 3.0A4899, artigo 225. A linha C. Salário família. Pago mensalmente na folha de pagamento, na proporção do número de filhos ou equiparados, até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade, ao funcionário com remuneração, salário mais vantagens fixas, mensal de até o limite fixado pela Previdência Social. Equipara-se aos filhos, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. São condições para pagamento do salário família. Item C1. Apresentação da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos ou outros documentos admitidos na legislação civil, nos casos especiais de filiação. Item C2. Tratando-se de filho inválido, apresentação de atestado médico, fornecido pelo órgão previdenciário, que declare a invalidez. Item C3. Assinatura do termo de responsabilidade previsto na Portaria número 1/3040/82.
Item C4. Apresentação anual do cartão da criança, conforme modelo instituído pela Portaria MS número 346/91, comprovando a vacinação obrigatória dos filhos até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos 7 anos de idade. Item C5. Os dados extraídos dos respectivos documentos são registrados na ficha de salário-família, devendo permanecer uma cópia dos mesmos com o CRP, CFP e devolver os originais, em seguida, ao empregado. A linha D. Fundo de Garantia do Tempo Serviço, FGTS. Depositar até o dia 07 do mês subsequente ao da competência da remuneração, não sendo dia útil, antecipar o depósito, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8,5% da remuneração paga ou devida a cada empregado, incluindo-se salário, comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e ajudas de custo, excedentes a 50% do salário, um terceiro salário e salário maternidade. A linha E. Informações da Previdência Social, prestadas através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social, GIFIP e do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social, CEFIP. O Conselho deve se orientar pelo Manual de Orientação da GIFIP para usuários do CEFIP, aprovado pela Resolução I.N.S.S./DCN 63, de 17 de setembro de 2001, disponível para download na página da Previdência Social. As informações prestadas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social, GIFIP, são geradas obrigatoriamente em meio eletrônico, pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social, CEFIP. Devem ser inseridos no CEFIP todos os fatos geradores de contribuições para a Previdência Social, ou seja, não só as remunerações pagas a empregados, mas também a prestadores de serviços autônomos, e para tanto devem constar nos respectivos recibos de pagamentos o número de inscrição do trabalhador na Previdência Social, NIT ou o número de cadastramento no PIS, sem qual o CEFIP não permite a inclusão daqueles prestadores. A linha F. Previdência Social. Recolher a contribuição previdenciária descontada dos empregados, bem como as contribuições a cargo do Conselho, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, autônomos e serviços prestados por cooperados, cooperativa de trabalho, até o dia 02 do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, não sendo dia útil, o recolhimento poderá ser adiado para o primeiro dia útil. A linha G. Contribuição sobre a folha de pagamento de empregados. A instrução normativa em /N.S.S./DC número 03, de 24 de novembro de 1999, em seu capítulo 1º, enquadra, de forma clara, os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas no Código FIPAS número 523, sendo devidos os seguintes percentuais de recolhimento de contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas aos empregados, conforme legislação vigente. A linha G1. Contribuição descontada do empregado e conforme legislação em vigor e atualização a cargo do Conselho Federal de Psicologia. A linha G2. Contribuição patronal relativa ao Código FIPAS, 20% e contribuição patronal relativa ao seguro de acidentes do trabalho, 1%. A linha H. Contribuição sobre autônomos. A contribuição previdenciária devida sobre as remunerações pagas ou creditadas a trabalhadores autônomos é calculada pela alíquota de 20%. É considerado autônomo toda e qualquer pessoa física que presta serviços em caráter eventual ou por meio de contrato, a uma ou mais entidades, sem relação de emprego, independente da natureza dos serviços prestados. Deverá ser descontado do prestador de serviços o percentual de 11% conforme em 87/2003. A linha I. Contribuição sobre serviços prestados por cooperativas. É devida a contribuição previdenciária de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço emitida por cooperativa,
relativo a serviços prestados por seus cooperados. A linha J. PIS, PASEP, contribuição ao fundo. É devida a contribuição ao PIS, PASEP de 1% sobre o valor bruto da folha de pagamento, a ser recolhido até o último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente ao de competência, dia 15, ou último dia útil anterior. A linha L. Anotações nas fichas de registro de empregados e nas carteiras de trabalho. Além das já referidas anotações feitas no livro ou ficha de registro de empregados e na CTPS, por ocasião da admissão, há outras que se fazem necessárias durante a vigência do contrato de trabalho, como alteração de cargo ou salário, concessão de férias, desconto e recolhimento da contribuição sindical, etc. A linha M. Imposto de renda na fonte, rendimentos pagos a empregados e autônomos. A retenção do imposto de renda devido por seus funcionários é feita em folha de pagamento, e recolhida em data definida na legislação em vigor. Incide imposto de renda sobre ordenados, salários, honorários, percentagens, comissões, vencimentos. Diárias para viagens acima de 50% do salário base. Férias, inclusive indenizadas pagas na rescisão contratual, consideradas a parte da remuneração mensal. Salário maternidade, gratificações, adicionais, abonos e prêmios. Valor global de um terceiro salário do exercício. Aviso prévio do empregado dispensado, quando for trabalhado. Quaisquer outros proventos ou vantagens pagos, sob qualquer título e forma contratual. Hora extra. Prestação de serviços fora do horário normal de trabalho, hora extra, nos casos em que a atividade desempenhada seja idêntica ou mesmo diversa daquela objeto do contrato de trabalho. Parecer normativo CST número 12/81. A linha N. Estão isentos de imposto de renda. Auxílios alimentação e transporte. Diárias para viagens até 50% do salário base. Adiantamento ou primeira parcela de um terceiro salário. Aviso prévio do empregado dispensado, quando for indenizado. A linha U. Abatimentos na renda bruta do empregado, encargos de família. Encargos de família, abatimento de acordo com a legislação vigente. Para o cálculo do imposto de renda na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado, são permitidas algumas deduções da renda bruta do contribuinte, desde que firmada a declaração de encargos de família para fins ir. Como dependente, entende-se o cônjuge, o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 anos, ou por período menor, se da união resultou filho. A filha, o filho, a enteada ou enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. O sujeito até 21 anos, pobre, que o contribuinte crie e eduque e do qual detém a guarda judicial. O irmão, o neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Os pais, avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal. O absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. O sujeito pobre e o absolutamente incapaz poderão ser considerados dependentes quando maiores, até 24 anos de idade, desde que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de ensino médio. A linha P. Demais deduções da renda bruta. Contribuições para as entidades de previdência privada custeadas pelo empregado.
Item 4.2. Anuais. Alínea A. Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Apresentada no início de cada ano, data limite definida pelo MTE, em relação às informações do ano anterior, por meio eletrônico, disquete ou internet, com a utilização do aplicativo GDRAIS, disponibilizado na página de internet www.int.gov.br. Alínea B. Comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda da fonte. Entregue no início de cada ano, data limite definida pela Receita Federal, em relação aos rendimentos do ano anterior, a todos os funcionários do Conselho, independentemente de ter ou não havido retenção na fonte, em uma via, para fins de declaração anual de rendimentos. Alínea C. Declaração do imposto de renda retido na fonte, DIRF. Apresentada a DIRF, no início de cada ano, data limite definida pela Receita Federal, em relação às retenções ocorridas no ano anterior, por meio de eletrônico, disquete ou internet, com a utilização do programa gerador de DIRF, disponibilizado na página de internet www.receita.fazenda.gov.br. Item 5. Jornada de trabalho. A jornada máxima diária de trabalho, fixada pela Constituição Federal, é de 8 horas, não podendo exceder a 44 horas semanais. Item 5.1. Controle de frequência, procedimentos básicos. Alínea A. Não havendo controle eletrônico de ponto, emitir a folha individual de presença para preenchimento pelos funcionários. Alínea B. Recolher, a cada final de mês, os cartões ou folhas de ponto para apuração da frequência e lançar os dados no sistema de folha de pagamento. Alínea C. Emitir relatório de ocorrências como atrasos e faltas, abunados ou não. Alínea D. As horas extras serão apuradas e lançadas, caso sejam previamente autorizadas. Item 6. Folha de pagamento. Item 6.1. Considerações gerais. O artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, Decreto nº 3.0A4899, estabelece a obrigatoriedade de: Alínea A. Preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter arquivada uma via da folha dos recibos de pagamentos. Alínea B. Encaminhar cópia da Guia da Previdência Social, GPS ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus funcionários, até o dia 10 do mês subsequente ao de competência. Alínea C. Afixar cópia da Guia da Previdência Social relativa à competência anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de trabalho de que trata o artigo 74 da CLT. Alínea D. A folha de pagamento, elaborada mensalmente, agrupada por estabelecimento, sede e delegacias, separadamente, com a correspondente totalização, deverá destacar os segurados por categoria, ou seja, segurados empregados e prestadores de serviços autônomos, separadamente. Alínea E. Destacar o nome das seguradas em gozo de salário maternidade. Item 6.2. Sistema informatizado. Visando a padronização de procedimentos, segurança e exatidão de dados e cálculos que devem compor a folha de pagamento, a mesma deverá ser elaborada por meio de sistema informatizado específico. Item 6.3. Procedimentos básicos para elaboração ou controle da folha de pagamento mensal. Alínea A. Manter atualizados todos os dados, funcionários, prestadores de serviços, proventos, descontos, situações especiais, constantes ou a serem inseridos no sistema para a emissão de folha de pagamento mensal. Alínea B. Manter atualizada a versão do sistema de folha de pagamento,
certificando-se das alterações introduzidas pela legislação trabalhista, previdenciária e tributária. A linha C. Manter atualizadas todas as tabelas do sistema, tais como imposto de renda retido na fonte, INSS, salário família, etc. A linha D. Cadastrar e revisar periodicamente os descontos autorizados. A linha E. Cadastrar e revisar periodicamente os percentuais de pensões alimentícias judiciais devidas por empregados, a serem descontados dos mesmos em folha de pagamento. A linha F. Conferir as ocorrências antes de inseri-las no sistema. A linha G. Emitir as prévias das folhas de pagamento mensais, dos funcionários, de estagiários e de autônomos, para conferência dos dados e valores constantes da mesma e posterior emissão definitiva. A linha H. Emitir a relação nominal referente aos valores líquidos a pagar da folha de pagamento, com as respectivas contas bancárias de salários, para a competente autorização e créditos. A linha I. Emitir os relatórios relativos às memórias de cálculo da contribuição previdenciária, do FGTS e das retenções de imposto de renda na fonte sobre a folha de pagamento. A linha J. Inserir os dados necessários nos sistemas informatizados específicos e emitir as guias e relatórios obrigatórios e gerenciais relativos aos encargos sociais e tributários. A linha K. Emitir os relatórios analíticos dos valores retidos dos empregados, em folha de pagamento e as respectivas guias para pagamento. Item 6.4. Caso a elaboração da folha de pagamento mensal seja feita terceirizada, os procedimentos devem ser observados pela empresa contratada e pelo responsável pelo controle dos mesmos, no Conselho. Item 7. Férias. Item 7.1. Período aquisitivo. Todo funcionário regado adquire o direito a férias após cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, nas seguintes proporções, de acordo com o artigo 130 da CLT. Até 5 faltas injustificadas igual 30 dias corridos de férias. De 6 a 14 faltas injustificadas igual 24 dias corridos de férias. De 15 a 23 faltas injustificadas igual 18 dias corridos de férias. De 24 a 32 faltas injustificadas igual 12 dias corridos de férias. Mais de 32 faltas injustificadas igual 0. As faltas a serem consideradas são apenas as injustificadas, pois não acarretam a redução das férias às ausências consideradas legais ou abonadas. Não são considerados também, para efeito de férias, os atrasos e as faltas de meio de expediente. Item 7.2. Período concessivo. As férias deverão ser concedidas em período a critério do Conselho, desde que dentro dos 12 meses subsequentes à aquisição do direito, ou seja, o último dia de gozo deve estar dentro deste prazo. Item 7.3. Controle de férias. Deve ser controlada, via sistema de folha de pagamento, a situação de cada funcionário em relação aos períodos aquisitivos e concessivos de férias informado ao gestor, com antecedência, para que tomada de decisão. Item 7.4. Formalidades. A concessão das férias deverá ser comunicada ao funcionário, através de aviso de férias, com antecedência mínima de 30 dias. A concessão das férias deverá ser anotada na carteira de trabalho e na ficha ou livro de registro de empregados. Item 7.5. Abono pecuniário. O artigo 143 da CLT confere ao funcionário o direito de converter 1/3 do período de férias a que faz jus em abono pecuniário. Aquele que tiver direito a 30 dias de férias poderá optar por descansar todo o período, ou apenas 20 dias, recebendo os 10 dias restantes, 1/3 de 30 dias, em pecúnia.
Item 7.6. Remuneração das férias. As férias deverão ser pagas com base no salário vigente à época em que forem concedidas, de forma antecipada, até 48 horas antes do início do gozo das mesmas. Item 7.7. Vantagens fixas. Toda e qualquer vantagem recebida regularmente, como gratificações de qualquer natureza e adicionais de insalubridade noturno, devem ser incorporada à remuneração de férias. Item 7.8. Verbas variáveis. As verbas variáveis recebidas nos últimos 12 meses anteriores ao período de concessão das férias, desde que de maneira habitual ou regular, como horas extras e comissões, devem ser incorporadas à remuneração de férias, pela média duodecimal. Item 8. Segurança do trabalho. Item 8.1. Exame médico. Item 8.1.1. A avaliação clínica, como parte integrante dos exames médicos, deverá ser feita por médico do trabalho indicado pelo Conselho e obedecer aos prazos e à periodicidade conforme abaixo relacionados. Alínea A. Exame médico admissional, feito antes da relação contratual para resguardar o Conselho de possíveis ocorrências quanto à saúde do funcionário a ser contratado. Ver item 3.4. Alínea B. Exame médico periódico de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados. Anual, para os menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade. A cada 2 anos, para os funcionários entre 18 anos e 45 anos de idade. Alínea C. Exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado no primeiro dia da volta ao trabalho, no caso de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. Alínea D. Exame médico de mudança de função, deverá ser realizado antes da mudança, quando esta implique na exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto. Alínea F. Exame médico demissional, deverá ser realizado até a data da homologação da rescisão contratual, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias, conforme Portaria 3.214/78 MTB, NR 7, 7.4.3.5. Item 8.1.2. Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional, ASO, em 2 vias. A primeira via é arquivada no local de trabalho, à disposição da fiscalização do trabalho. A segunda via é entregue ao funcionário, com recibo na primeira via. O ASO deverá conter no mínimo: alínea A. Nome completo do trabalhador, número de registro de sua identidade e sua função. Alínea B. Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do funcionário, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, SSST. Exemplos: digitador, movimentos repetitivos, auxiliar de escritório. Não há riscos ocupacionais específicos. Alínea C. Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o funcionário, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados. Alínea D. Definição de apto ou inapto para a função específica que o funcionário vai exercer, exerceu ou exerceu. Alínea E. Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma do contato. Alínea F. Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo que contenha seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Item 8.1.3. Ainda no tocante à segurança e saúde no trabalho, o Conselho deve estar equipado com o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos. O material deve estar em local adequado para este fim, sob a responsabilidade de uma pessoa treinada para prestar os primeiros socorros.
Item 8.2. PPRA. O PPRA visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, conforme Portaria número 25 de 29.12.94, do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora número 9. O PPRA deve ser elaborado de maneira que se estabeleça uma relação com o PCMSO, PPP, o TICAT, considerando todos como parte de um conjunto, constando de reconhecimento de riscos ambientais com vistoria detalhada do ambiente de trabalho, aferições e análises de agentes de riscos ocupacionais e exposições dos funcionários. Planejamento anual, metas, prioridades e cronogramas. Análise das medidas de controle já existentes. Implantação de medidas de controle. Sugestões de treinamento e melhorias em processos. Orientação quanto à necessidade de utilização de EPIs, equipamentos de proteção individual e EPCS, equipamentos de proteção coletiva. Quantificação dos agentes ocupacionais, dados extraídos do TICAT. Item 8.3. PPP. O objetivo do PPP é apresentar, em um só documento, o resumo de todas as informações relativas à fiscalização do gerenciamento de riscos e existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho, além de ser o documento que orienta o processo de reconhecimento de aposentadoria especial. A elaboração e atualização do PPP é obrigatória para todos os empregadores, bem como sua entrega ao trabalhador na ocasião da rescisão do contrato de trabalho. O formulário deve ser assinado pelo representante legal da empresa com a indicação dos responsáveis técnicos pelo PCMSO e TICAT. As informações devem ser extraídas do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, o TICAT, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO. O modelo do formulário encontra-se no anexo 15 da Instrução Normativa I.N.S.S./PR número 1/2006. Item 8.4. O TICAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, classifica as atividades com relação à insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Tem como finalidade atender às normas do INSS e às NRs 15 e 16 do Ministério do Trabalho. Pode ser feito por função. Seu desenvolvimento consta de descrição detalhada das atividades exercidas em ambientes de trabalho, qualificação e quantificação dos respectivos riscos ocupacionais e seus agentes nocivos. As medições dos agentes é realizada com equipamentos adequados e devidamente calibrados. Agentes químicos possui custo adicional. Análise da eficácia dos EPIs e I.P.C.S utilizados, comparando com os limites de tolerância. Conclusão com o enquadramento da insalubridade ou periculosidade, se houver, e seu respectivo percentual de pagamento, inclusive o código GFIP. Item 9. Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT. O PAT foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, que priorizam o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até 5 salários mínimos mensais. Este programa, estruturado na parceria entre governo, empresa e trabalhador, tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho, Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Item 10. Rescisões trabalhistas. Item 10.1. Verbas rescisórias. Alínea A. Aviso prévio.
Nas dispensas sem justa causa, prazo, 30 dias corridos. Aviso prévio trabalhando. A jornada de trabalho será reduzida em 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral, ou, a critério do empregado, ao invés de 2 horas diárias, o mesmo poderá faltar ao serviço 7 dias corridos. Aviso prévio indenizado. O contrato é rescindido de imediato e o Conselho paga a remuneração equivalente ao prazo do aviso. Observação: quando o empregado pede demissão, o aviso prévio trabalhado não sofre redução de horário, podendo o empregador dispensar o empregado do cumprimento do aviso. Integração ao tempo de serviço. O tempo referente ao prazo do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, integra o tempo de serviço do funcionário dispensado, para todos os efeitos legais, conforme dispõe o artigo 487, parágrafo 1º, da CLT. A linha B. Um terceiro salário proporcional. A linha C. Férias proporcionais. Se o empregado pedir demissão antes de completar um ano de serviço, serão devidas férias proporcionais, conforme súmula do TST 261 de 21/11/03. A linha D. Indenização adicional. O empregado dispensado no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial, faz jus à indenização correspondente a um salário mensal. Item 10.2. Serão integrados à remuneração para efeitos de aviso prévio, um terceiro salário, férias e indenização adicional, a média de horas extras prestadas com habitualidade nos últimos 12 meses, adicionais insalubridade ou noturno e as gratificações fixas, por tempo de serviço, por função, etc. Item 10.3. Homologação. São competentes para assistir o funcionário no ato da homologação de sua rescisão contratual, o sindicato profissional representativo da categoria ou a Delegacia Regional do Trabalho. O ato da rescisão assistida exigirá a presença do funcionário e do representante legal do Conselho, por carta de preposição. Não é obrigatória a homologação no sindicato ou DRT local, quando o contrato de trabalho, incluído o prazo do aviso prévio, não ultrapassar um ano. Item 10.4. Documentos necessários. A linha A. Termo de rescisão de contrato de trabalho em 4 vias ou 5 vias, caso o empregado tiver mais de um ano de serviço. A linha B. Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, com as anotações devidamente atualizadas, inclusive a demissão. A linha C. Registro de empregado, em livro ou ficha, ou cópia dos dados obrigatórios do registro de empregados, quando informatizados, nos termos da Portaria MTPS número 3.626/91. A linha D. Comprovante do aviso prévio, se tiver sido dado, ou do pedido de demissão, quando for o caso. A linha E. Extrato atualizado da conta vinculada do FGTS. A linha F. Comunicação de dispensa, CD, para fins de habilitação ao seguro-desemprego, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, a partir de 6 meses de trabalho. A linha G. Requerimento do seguro-desemprego, RSD, na hipótese já mencionada no item anterior. A linha H. Exame médico demissional. A linha I. No caso de dispensa sem justa causa, a guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social, GRFC. Item 10.5. Prazo de pagamento. A linha A. No primeiro dia útil imediato ao término do contrato, quando o aviso prévio tiver sido cumprido em serviço. A linha B. Até o 10º dia subsequente à data da comunicação da demissão, no caso de ausência do aviso prévio, indenização deste ou dispensa do seu cumprimento.
A linha C. No primeiro dia útil imediato ao término do contrato quando este for a termo contrato por tempo determinado e contrato de experiência. Item 10.6. Forma de pagamento. Será efetuado no ato da rescisão assistida, preferencialmente em moeda ou cheque visado, ou mediante comprovação de depósito bancário em conta corrente do empregado. Item 11. Estagiários. Item 11.1. O estágio é o período de tempo em que o estudante exerce sua profissão enquanto ainda estuda, e tem por fim o aprimoramento e o aperfeiçoamento dos ensinamentos teóricos ministrados na escola. A Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe sobre atividades de estágio, foi regulamentada pelo Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982 e alterada pela Lei nº 8.859, de 23 de março de 1994. Item 11.2. Admissão do estagiário, para que o estágio, nos termos da legislação, fique caracterizado e definido, é necessária a existência, entre a instituição de ensino e o conselho, um agente de integração, conforme artigo 7º do decreto acima mencionado, de instrumento jurídico, sendo este reexaminado periodicamente, onde estejam acordadas todas as condições de realização daquele estágio, inclusive transferências de recursos à instituição de ensino, quando for o caso. Item 11.3. Vínculo empregatício. A realização do estágio curricular não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que cumpridas as formalidades legais. O comprovante da inexistência desse vínculo, exigível pela autoridade competente, será o termo de compromisso a ser celebrado entre o estudante, o conselho e o agente de integração, com interveniência da instituição de ensino, devendo o mesmo mencionar, necessariamente, o instrumento jurídico a que se vincula. Item 11.4. Seguro. Cabe ao agente de integração providenciar seguro de acidentes pessoais em favor do estudante. Item 11.5. Remuneração do estágio. O estágio pode ser remunerado ou não. Na primeira hipótese, o conselho atribui ao estagiário, espontaneamente, uma remuneração cujo valor é livremente fixado pelas partes e colocado para o agente de integração providenciar o contrato. Item 11.6. Duração do contrato e horário de trabalho. Entre as atribuições de competência da instituição de ensino está a de dispor sobre carga horária, duração e jornada de estágio curricular, sendo que, no tocante à duração, não poderá ser inferior a um semestre letivo e não ultrapassar 2 anos. Item 11.7. Encargos sociais. Sobre o pagamento realizado ao estagiário não incidirá qualquer encargo social. Item 11.8. Imposto de renda na fonte. Haverá incidência do imposto de renda na fonte quando o valor pago ultrapassar o limite de isenção estabelecido pela Receita Federal. Item 12. Guarda de documentos. Prazos mínimos para guarda de documentos trabalhistas e previdenciários. 2 anos. Termo de rescisão de contrato de trabalho, aviso prévio, pedido de demissão. 3 anos. Comunicações ao Ministério do Trabalho, relativos ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. 5 anos. Acordo de compensação, acordo de prorrogação de horas, atestado médico, autorização para descontos não previstos em lei, cartões, fichas ou livros de registro de ponto, comprovante de entrega da comunicação de dispensa, guia de recolhimento de IRRF, guia de recolhimento de contribuição sindical, assistencial e confederativa, para contribuições descontadas e não recolhidas não corre prazo prescricional, raiz, recibo de um terceiro salário, recibo de adiantamento de um terceiro salário, recibo de entrega do requerimento seguro-desemprego, SD, recibo de férias, recibos de adiantamentos e de pagamento, relação de contribuição sindical, assistencial e confederativa,
solicitação da primeira parcela do 1/3º salário, solicitação de abono de férias, vale transporte. 10 anos, folha de pagamento e recibo de salário, ficha de salário família, atestados médicos, relativos a afastamento por incapacidade ou salário maternidade, guia de recolhimento de contribuição previdenciária e demais documentos exigidos pela legislação previdenciária, guia de pagamento do PIS, PASEP. 20 anos, exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. 30 anos, livros ou fichas de registro de empregados, livro registro de inspeção do trabalho, guia de recolhimento do FGTS e respectiva relação de empregados, RFGTS.